Sol, vamos lá. Então, entre esses departamentos relacionados ao campo holístico, é lógico, tem o NAIAS, tem o Matsuto. Quando eu falo sobre a RBCE, a gente coloca meios elementares ligados os campos levianos, ligados às considerações que tem, às questões de mesa, setores, arquibancadas, relógio, tempo. Isso nos coloca uma nudez muito grande na nossa vida e família. Quando alguém pergunta na sala de aula: e aí, professor, por que você não fala muito da sua vida? Isso nos traz campos obsoletos que relacionam condições de trabalho, educação, meio ambiente, transporte, atendimento, saúde, lazer e N fatores que até certos que são benéficos ou maléficos. Entre os parâmetros individuais, parâmetros familiares, parâmetros incondicionais, nos traz uma aptidão relacionado aos pontos ligados à própria forma. Pois bem, é lógico que, como eu falei sobre esse livro aqui, né, relacionado a uma coroa, e esta coroa ali, é lógico, ela está em várias questões ali de joias, nos traz que a própria vida nossa, a cada dia, a cada hora, a cada momento, se nós olharmos não pela leviandade, somos gigantes, valentes, grandes, pela soberania e pela soberania que o homem quer ser e acaba, ou seja, descendo para aprender algo importante. Estou falando de mim mesmo em questões de sobrevivências e hábitos ligados não ao campo hereditário, embora tem algumas pesquisas que falam que a herança, como o chimpanzé, como outros campos primitivos, 6%. O próprio chimpanzé também tem alguns fatores do cérebro. Estou falando em questões científicas, pessoal. Agora, a questão religiosa, cada um tem a sua vida pessoal particular. Eu tenho um momento no meu quarto, um momento na minha família. Estou falando em questões de pesquisas e estatísticas. A maioria das vezes, a minha tese aqui, que eu já coloquei, de movimento social, que a pessoa aproveitou, relacionou as questões de crenças e ações. Aonde eu falo sobre motricidade humana, eu vou bater nessa tecla, nesse teclado ligado à história da educação. Vai entrar nos campos do cristianismo, na vida de Moisés, na vida de vários líderes que relacionaram a reforma protestante, progressiva, relacionado aos pontos e patamares que quantificam. Que aonde há uma família, há um estilo de vida. Aonde há uma família, há perdas, há ganhos, há hábitos alimentares, há um controle, há um estresse, há tipos de ditaduras que são relacionadas em cada casa, em cada família, mãe ou pai, que vai haver relações internacionais, como a Cruz Vermelha, que eu liguei para lá, nos traz pontos importantes que vai trazer algo notório. Eu estou vendo, entre campos nítidos e resultados diagnósticos, o campo diplomático aqui no Brasil está muito forte. A mídia, eu não sei como é que estão os campos de dispositivos relacionados à redação, onde tem o roteiro, o jornalismo, os temas, mas está se quantificando, não cogitando, ou seja, havendo divisões, mas está relacionando aos temas transversais e centrais, aonde eu estou colocando alguns temas, entre os parâmetros socioambientais. Ok? Então, quando eu falo sobre ciência comportamental, não é questão de esnobar ninguém. Eu lembrei do meu avô, ele nasceu em 1925. Aí eu coloquei ali, John Watson W. John Watson, que 1925. Ali ele também, o Skinner, que começaram a estudar sobre ciência comportamental. Por isso que eu falei sobre o chimpanzé. Eles estudam muito
e falam nos campos da veterinária bastante, como alimentar, colocar uma banana, colocar uma ração, ou seja, um boi, uma vaca. Os campos comportamentais, que vai também ver consequências relacionadas à própria leviandade, alguns falam do próprio Foucault, que a tese dele ligada ao artigo 6º. Vários autores ligados à disciplina e o poder da disciplina entre a saúde, a segurança, políticas públicas. É lógico que ele vai ter que defender, ou seja, entre essas regalias relacionam a própria revisão, a revista, as prevenções e correlacionam, ok? Então, aonde há uma mudança, há um aprendizado, também há um estilo, há um sujeito histórico, e esse sujeito histórico nos traz sequelas de antemão, que possam trazer fatores importantes, ok? Então, os primeiros passos, como Gouveia fala, os primeiros passos com as fontes relacionadas a homens e mulheres, nós temos que ver esse campo analítico entre a anomia e a leviandade. Ser um ser supremo, ou seja, nós precisamos de ajuda, mas as pessoas aproveitam da sua própria ajuda para aniquilar a própria, ou seja, a própria pessoa. Se quer ajudar ou quer colocar mais na profundidade de um abismo profundo. Nós temos que colocar reflexões e ações e reflexões entre os campos notórios que acontecem em nossa vida. Ser um ser patriarcal ou um ser patrons, sócios, ligado ao movimento e à ciência humana. O movimento e a ciência patriarcal que vai trazer catástrofes. Que a palavra catástrofe que é castrar. A catástrofe vai trazer algo que possa trazer polêmicas entre adestrar e adestrar, tá ligado? Adestramento. Vamos adestrar todos os povos, um homem só, que vai haver o que? Um referencial, uma visão holística oriunda. São efeitos preventivos, pessoal. Nos traz documentários relacionados às violências, ligados ao próprio jogo, o esporte, entre o a Copa Cultural, a Copa de Clubes, né? Copa Cultural, que é a cultural. Aonde há uma cultura, há um poder. Aonde há um poder, há uma cultura. Onde eu quero chegar? Quero dizer que as estatísticas que foram relacionadas, que eu não estou entendendo, há uma releitura de vida. Tempos atrás, eu nem sabia o que era dicionário. Hoje eu sei o significado e o poder do dicionário. Tempos atrás eu não sabia o poder do livro. Hoje eu sei até dentro da minha casa, que a minha própria mãe me aconselhava a ler livros. Eu não queria ler livros. Minha mãe me aconselhava eu estudar, fazer faculdade. Hoje ela não quer que eu vou para a faculdade. É lógico, porque há tempos fóbicos. Há uma fobia até que eu nem entendo a mim mesmo. Há um medo que eu mesmo tento me entender entre essa anomia. E essa anomia nos traz autonomia fóbica entre os medos que ocorrem, entre correntes, parâmetros, sinapses, correntes, né, que possam trazer uma inibição, vai inibir ou vai excitar questões entre violência urbana e parâmetros ligados à própria estatística. Eu quero dizer que a própria educação física ela está ligada com os efeitos muito dogmáticos na mais corporeidade humana, na mais corporeidade técnica, como diz Moreira e como diz outros autores que eu já citei. Eu coloquei ele como da Silva, o Wagner Moreira, que ele cita essas questões importantes, entre as relevâncias do pós-mestrado, da pós-especialização, nos traz traumas fóbicos hospitalares ou uma saúde coletiva, que tem essa arena entre o bem e o mal, entre onde há saúde, há levianos que falam que são doutores das leis naturais, e a sua própria naturalidade é mortes, espancamentos,
E outras questões?